Fala galera, beleza? Aqui é o Fabrício da Board Games Gora 2, BGG2, beleza? Hoje aqui eu vou fazer uma análise, né, minha análise com relação a dois jogos que têm a mesma temática, a temática dos mitos de Cthulhu, do HP Lovecraft, que é o Elder Sign e o Eldritch Horror. Por que isso, né? Eu já vi, né, na própria Ludopedia, em outros canais que eu assisto, o pessoal sempre perguntando: cara, qual que é melhor? Qual jogo eu vou comprar? O Elder Sign é melhor que o Eldritch Horror? Quais as suas semelhanças? Quais as suas diferenças, né? Então, assim, na minha visão, o Elder Sign e o Eldritch Horror, apesar de ter a mesma temática, serem jogos cooperativos de 1 a 8 jogadores, foram feitos pela Fantasy Flight, lançados aqui pela Galápagos Jogos, eles são jogos distintos entre si, tá? E como é que a gente pode ver isso, né? Na minha visão, existem três grandes pontos que a gente pode observar para ver as diferenças dos jogos, né? E principalmente que você pode pesar na balança para ver qual jogo eu vou comprar, qual jogo eu vou gostar mais de jogar, qual jogo vai ver mais mesa no meu grupo, não ficar somente na estante, né? Que isso é muito importante, tá? E quais são esses três pontos que eu vejo aqui? Bom, o primeiro ponto deles é a mecânica, tá? Em Elder Sign, a mecânica de rolamento de dados e a alocação desses dados, ela é muito forte, tá certo? A gente pode colocar que o jogo em si podemos até classificar talvez como um dice placement, né? Claro, salva as devidas proporções, né? Em que tem as cartas ali do museu com o que nós precisamos tirar nos dados para conseguir vencer aquelas missões, né, aqueles desafios, e assim conseguir os prêmios, né, os tão cobiçados Elder Signs para fechar os portais dos antigos. Já em Eldritch Horror, também existe a rolagem de dados, mas a rolagem de dados, no caso, para você realizar testes, tá certo? A grande questão do Eldritch Horror, né, a mecânica ali que os jogadores mais se focam, são os pontos de ação, né? Em que cada jogador ali vai ter 2 pontos de ação para fazer no seu turno, né? Naquela rodada, seja descansando, seja tentando pegar recursos da reserva. Então, nesse ponto, você já vê que são mecânicas bem distintas. Ok, existe o rolamento de dados, mas o rolamento de dados do Elder Sign é próprio da mecânica para você derrotar, ou melhor, né, ganhar do jogo, conseguir aquelas missões. Enquanto que no Eldritch Horror, os rolamentos de dados ele está intrínseco praticamente em todo o jogo com relação aos testes. O segundo ponto que eu olho que diferencia os jogos e que tem que ser pesado na hora de ver qual jogo é melhor, qual vai ser o melhor para mim comprar ou não, é com relação à imersão. Os dois jogos, eles têm essa proposta de contar uma história, tá? Mas o Eldritch Horror, ele é mais imersivo que o Elder Sign, ok? O Elder Sign, a imersão, ela é superficial, tá? Aqui eu vou abrir um parêntese, porque não importa se o jogo quer te contar uma história, tá? Não importa se é Eldritch Horror, Robinson Crusoe, não importa. Se o jogador não quiser imergir, né, não quiser participar dessa imersão, dessa contagem de história, não adianta nada, tá bom? E esse também é o diferencial que eu vou mostrar para vocês aqui. No Elder Sign, supondo que nós queremos essa imersão, a imersão é basicamente em um pequeno texto que está nas cartas, né, do museu, em que é legal para você entrar no jogo, né? Você pega uma carta, pô, que legal, olha só, aqui tem um quadro que ganhou vida, aqui tinha uma estatueta alienígena, e acaba que você consegue naquela carta, eu tô com tile na cabeça, viu galera? Eu tô quase falando tile, é carta, né? Você consegue um artefato, e esse artefato estaria escondido ali na estátua, tá? Já em Eldritch Horror, a imersão é bem maior. E ele te força até mesmo a isso. É mais difícil você fugir um pouco da imersão. Coisa que no Elder Sign é mais fácil. Porque assim, quando você vira uma carta lá no Elder Sign, seja do próprio museu ou de um portal, ali já apresenta o que eu preciso tirar no dado. Se você quiser ler, ótimo, você está emergindo. Se não, vai ficar apenas um jogo de rolagem de dados. No Eldritch Horror, quando você vai fazer o seu encontro, você precisa ler a carta que você retirou ali. Tá? Isso força, de certa forma, você ter uma imersão maior. Além de forçar o jogador a ter essa imersão,
o texto é mais bem detalhado, você vai entrando ali no jogo realmente. Então o Eldritch, ele é mais imersivo que o Elder Sign. Então se você quer um jogo que vá realmente contar uma história melhor do mitos de Cthulhu, em que você vai sentir mais tensão, vendo que o mundo está se acabando sobre sua cabeça, Eldritch Horror, tá? O Elder Sign é um jogo um pouco mais leve, que tem a imersão também, mas é mais superficial. Tá? Principalmente comparado ao Eldritch Horror. E o terceiro ponto que eu olho é a dificuldade. Tá? Os dois jogos eles são difíceis, tá, pessoal? Mas o Eldritch Horror é mais difícil que o Elder Sign. O Elder Sign, quando você joga, você tem até um horizonte que você pode ganhar, e dependendo da rodada você vê, caraca, eu vou ganhar essa partida. Claro que tudo pode concorrer, né, pro ruim. Se você tiver uma mão podre, que nem eu, por mais que esteja tudo concorrendo pro bem, no final você vai perder. Mas você tem esse horizonte. Então fica um jogo mais leve, um jogo mais factível de vencer. Né? O Eldritch Horror, ele é mais punitivo, ele é mais difícil. Né? Eu vou dar duas características, dois exemplos aqui para vocês identificarem a diferença. O primeiro é da carta de mito. Na carta de mito lá do Elder Sign, ok, pode vir que tem um efeito duradouro, mas geralmente tem efeitos ali que vai acontecer à meia-noite. Então você tem uma rodada inteira, né, do relógio para às vezes tentar desfazer de algum item ou mesmo mitigar o que pode vir a acontecer. E já acontece também de não acontecer nada, né, meia-noite. No Eldritch Horror, as cartas de mito não é bem assim. Para quem tem um jogo, sabe que eu não sei a conta certinha, mas são 5 a 6... Só um minutinho, gente. Só um minuto, meu filho, já tô indo. Vai ter 5 a 6 cartas no máximo que vai te ajudar. No restante, meu amigo, é só pancada. É carta que, além de ativar os efeitos do jogo, como aparecimento de portal, pista, rumor, pode chegar e falar assim, o investigador-chefe perde um item, perde um artefato, o aliado do investigador-chefe o trai, todo investigador perde 2 pontos de sanidade, 2 pontos de vida. Isso acontece, então ele é mais punitivo, né, nesse ponto. E um outro fator é de feitiço. Em Elder Sign, o segundo exemplo, né, não fator, desculpe. Em Elder Sign, os feitiços te ajudam, né? Tem feitiços que você derrota um monstro, você aloca dados. Em Eldritch Horror, os feitiços são ótimos, mas você vai ter que rolar dados para realmente conseguir fazer os seus efeitos, tá certo? E muitas vezes, fazendo efeito, você vai perder sanidade, e se você não ativa, você pode perder a magia, tá? Então, assim, olhando dessa forma, você vê que são jogos bem distintos entre si. Mas se você olhar esses 3 pontos, qual mecânica eu gostei mais? Eu quero um jogo mais imersivo, menos imersivo, quero um jogo mais difícil, né? Que quando eu ganhe, eu realmente seja recompensado. Você vai ver qual jogo é melhor para você. Bom, na minha opinião, tá? Eu vou fazer depois um parêntese nessa minha opinião. Eu já joguei o Elder Sign, eu não tenho ele, eu tenho ali, dá pra ver, né? O Eldritch Horror com as 2 expansões, Conhecimento Perdido e o Montanhas da Loucura. Preciso jogar o Montanhas da Loucura ainda. Já joguei 10 partidas do Eldritch Horror, ganhei uma. Então, gente, pra quem ganha sempre esse jogo, galera, vocês não estão jogando errado, não, porque assim é muito difícil ganhar desse jogo. Já vi gente falando que jogou 5 vezes, ganhou as 5 vezes. Cara, acho que tá jogando errado, hein? Ou então você está meio que roubando, né? Porque ou então tua mão é uma mão de Deus para dado. Porque o jogo ele é muito punitivo, ele é muito difícil e faz com que quando você ganhe, realmente seja muito, muito, muito reconfortante, realmente vitorioso, tá? Mas no caso, em Elder Sign, eu achei mais gostoso de jogar. Por quê? Porque eu joguei com um colega. Ele é mais simples, mais gostoso e eu não joguei sozinho. Pode ser que quando eu jogue com alguém no Eldritch Horror, essa opinião mude. Mas vocês estão pedindo a minha opinião aqui, eu falo, galera, compre Elder Sign e aí você tente testar o Eldritch Horror para olhar. Beleza, galera? É isso. Dúvidas, sugestões serão muito bem-vindas. Abraço!